A palestra de hoje versará sobre a evolução do Estado moderno e seus reflexos no constitucionalismo contemporâneo, onde tentaremos estabelecer um nexo entre a evolução do Estado moderno e o conteúdo das constituições contemporâneas. Essa análise vai partir do surgimento do chamado Estado liberal, passando pelo Estado social até chegar ao Estado neoliberal. O Estado liberal, que surgiu no século XVIII, ele tem algumas características que o identificam particularmente. Em primeiro lugar, é preciso saber por que esse Estado surgiu, quais foram as causas que deram início ao surgimento do Estado liberal. Uma primeira razão que vai justificar o surgimento desse Estado seria uma reação. Uma reação que se produziu contra o status quo anterior, que eram as monarquias absolutistas, que se caracterizavam pela concentração do poder nas mãos de um só homem, o soberano absoluto. Daí, por exemplo, aquela famosa frase atribuída a Luís XIV, quando ele afirmou: "L'État, c'est moi", o Estado sou eu. Havia ainda uma outra máxima aplicada aos senhores absolutistas, que era aquela que dizia: "The king can do no wrong", o rei não pode errar. Então, observem. Em primeiro lugar, o Estado se associava à figura do rei. Ao mesmo tempo, o rei não poderia ser responsabilizado pelos seus atos, porque pairava acima de tudo e de todos. Foi justamente contra esse status quo que determinados pensadores começaram a imaginar uma nova forma de organização do Estado. Houve essa reação a partir daquelas ideias que ficaram conhecidas historicamente como ideias iluministas. O que é o iluminismo? A própria expressão iluminismo já nos leva a imaginar que haveria uma luz que surgiu durante um período de obscurantismo. Nós vamos selecionar nas ideias iluministas, no conjunto das ideias iluministas, 3 ideias que são particularmente interessantes para a configuração do constitucionalismo moderno. A primeira ideia, surgida basicamente da obra de Jean-Jacques Rousseau, seria a ideia de contrato social. Mas o que é que tem a ver o contrato social com a questão absolutista? É preciso observar que o Estado absolutista era um estado de submissão, onde uma pessoa controlava praticamente toda a existência do Estado e a vida dos seus cidadãos. Na concepção de Rousseau e na ideia de contrato social, supera-se essa ideia de Estado de submissão para se chegar à ideia de Estado de associação. Haveria, portanto, um enorme pacto social, onde os cidadãos pactuariam entre si e com aqueles que governam, colocando a questão do poder sobre outra perspectiva. Não a perspectiva do direito hereditário, do direito sucessório, mas a perspectiva do poder nascido da vontade geral, da vontade do povo. Daí a expressão que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Essa é a primeira ideia. A ideia de que a sociedade deve se organizar a partir de um pacto, a partir de uma associação, onde seriam estabelecidas regras nítidas de comportamento entre os cidadãos e entre estes e aqueles que governam. A segunda ideia, que vai fundamentar a criação do Estado moderno, no século XVIII, seria a ideia de representação política, que é uma ideia que bate realmente de frente contra a ideia do absolutismo, a ideia da concentração dos poderes nas mãos de um só homem que governaria a partir do direito hereditário e do direito sucessório. A ideia de representação política implica necessariamente na manifestação da vontade popular através de procedimentos específicos. Essa ideia de representação pressupõe 2 outras ideias: a ideia de voto e a ideia de mandato. Ou seja, aquele que vai governar deve governar a partir da expressão da vontade popular, que seria concretizada através de um processo específico, o processo eleitoral. Ao mesmo tempo, ao assumir o poder, deveria exercê-lo por um determinado período de tempo, a noção de mandato. Então, representação política implica necessariamente na noção de voto, na noção de mandato. Evidentemente que as monarquias subsistem até hoje. Mas as monarquias tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Exemplificando,
A monarquia inglesa. Existe a figura da rainha. A rainha Elizabeth II está lá representando toda a história britânica, representando o espírito britânico, representando de uma certa forma as tradições, os usos e os costumes da Inglaterra. Mas quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro, eleito pelo voto popular, através do parlamento britânico. Consequentemente, há uma separação aí entre o que seria a chefia de Estado e a chefia de governo. Então, as monarquias subsistem, mas subsistem dentro de uma nova realidade. A terceira ideia que vai configurar o constitucionalismo moderno nasceu de uma viagem. Charles de Secondar, barão de Montesquieu, atravessou o Canal da Mancha. Saiu da França e foi à Inglaterra, e lá ele percebeu que o sistema inglês funcionava de uma forma diferente da Europa continental. Mas por quê? A Inglaterra, desde o século XIII, mais precisamente em 1215, já havia estabelecido um documento solene que, de uma certa forma, gerava um sistema de freios e contrapesos. Naquela época, 1215, época das monarquias medievais, o rei Ricardo Coração de Leão havia partido para as cruzadas e tinha deixado no trono da Inglaterra um parente, o príncipe João, historicamente conhecido como João Sem Terra. Na ausência de Ricardo, o príncipe João assumiu uma posição de tirano e quis, de uma certa forma, subjugar os senhores feudais. Estes, preocupados com a postura e com o comportamento do príncipe, o obrigaram a assinar um documento, conhecido como a Magna Carta, onde o rei se comprometia a ouvir um conselho, chamado King's Council, o Conselho do Rei, para tomar as suas decisões. Aparece aí, portanto, a ideia de freios e contrapesos, checks and balances, como querem os americanos. Em outras palavras, a separação dos poderes. Surgindo, portanto, a ideia de que o Estado de Direito pressupunha exatamente também a ideia de que o poder deve controlar o poder. A consequência, ou as consequências dessa reviravolta na história da humanidade foram as grandes revoluções que aconteceram no século XVIII. E entre essas revoluções eu vou destacar uma que é mais conhecida pelo seu teor e pelo seu caráter emblemático, que é a Revolução Francesa. Como é que os franceses reagiram a tais ideias? A Revolução Francesa, ela vai começar, inclusive, a partir de um símbolo. Quando a burguesia tomou o poder, que aí foi uma revolução burguesa, evidentemente, uma revolução de pessoas abastadas, o povo realmente foi usado para fazer essa revolução. Quando a Revolução Francesa aconteceu, eles, em primeiro lugar, mudaram o pavilhão francês. O pavilhão francês, até então, que representava a aristocracia, era uma bandeira branca com a flor de lis, que era o símbolo da aristocracia. Quando o povo, entre aspas, tomou o poder, substituiu pelo pavilhão tricolor. Azul, branco, vermelho. Isso simboliza alguma coisa. A liberdade é azul, a igualdade é branca, a fraternidade é vermelha. Daí a noção de liberdade, igualdade, fraternidade, que é o mote da Revolução Francesa. A Revolução, ela teve as suas vítimas. Foi utilizado de forma bastante extensiva, foi utilizada de forma extensiva uma invenção, a invenção do Dr. Guillotin, a guilhotina. Então, cabeças rolaram, o sangue jorrou, mas uma nova história estava começando. A República Francesa deu início a uma modificação na configuração de todos os estados mundiais a partir daquele momento. Evidentemente que não foi apenas a Revolução Francesa, houve a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, mas, de qualquer forma, a Revolução Francesa aparece como símbolo máximo desse período. Muito bem. Na sequência, nós podemos verificar que surgem, a partir de todos esses movimentos, aquele que nós conhecemos como direitos humanos de primeira geração. Que direitos são esses? Basicamente, os direitos individuais, configurados em direitos civis e em direitos políticos. As liberdades públicas começam a se configurar.
uma boa identidade em relação a isso aqui, uma boa identificação, seria examinar o primeiro documento que vai surgir da Revolução, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que até hoje serve de parâmetro no rol dos chamados direitos individuais. Uma outra coisa importante que vai caracterizar esse Estado liberal é a ausência do Estado, seja do campo social, seja do campo econômico. Daí, nós denominamos esse Estado de Estado abstencionista, um Estado ausente, um Estado mínimo. Para exemplificar melhor, como seria o papel do Estado no campo social? Inexistente. Ora, observem que aquele antigo servo que fazia parte do Estado aristocrata transformou-se no proletário nesse novo Estado, um Estado eminentemente capitalista, um Estado burguês. O capital desenvolveu-se de forma bastante considerável, estabelecendo-se uma nova relação, a relação capital-trabalho. Aquele antigo servo, portanto, passou a ser o proletário, o trabalhador que alugava a sua mão de obra, que vendia a sua mão de obra, aquele que detinha o capital. Como o Estado não podia interferir nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações de emprego, então quem fixava as regras do emprego era o empregador. Então era comum, por exemplo, naquele tempo, o trabalhador prestar serviço por 16 horas, não tinha direito a repouso remunerado, não tinha direito a salário mínimo, gratificações adicionais, tudo isso que nós conhecemos hoje como direitos sociais. As crianças trabalhavam nas minas de carvão da Inglaterra e não tinham como ter a proteção do Estado, porque o Estado estava impedido de agir diretamente nesse campo, de intervir nesse campo, porque a relação teria que ser processada entre o trabalhador e entre o empregador. No campo econômico, firmou-se a ideia do livre mercado, que é a base da economia de mercado. Então, a doutrina do laissez-faire, laissez-passer. O que são expressões francesas que significam basicamente deixar e fazer, deixar e passar. Dentro dessa concepção, que é a concepção da economia clássica, a economia tem suas próprias leis. Consequentemente, o Estado não tem nada o que fazer aí dentro. Ou seja, a economia se autorregula, independentemente da presença do Estado. Dentro dessa perspectiva, nós temos aqui um impulso à noção de livre iniciativa, e aí o capitalismo começa a prosperar ainda mais de forma bastante eloquente. Começam a se formar as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes complexos fabris. E nós já estamos adentrando no século XIX. E o século XIX vai trazer uma nova revolução, a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, com a tecnologia que ela aportou, deu ainda um maior impulso ao sistema capitalista. Mas pode-se perguntar, qual seria, portanto, o papel do Estado durante esse período? Se no campo social as relações ficavam restritas ao empregador e ao trabalhador, se no campo econômico as relações econômicas derivavam apenas das leis do mercado, qual seria o papel do Estado dentro desse contexto? É aí onde nós podemos identificar aquilo que seriam as atribuições do Estado dentro desse período liberal. Em primeiro lugar, o Estado teria por missão manter a segurança pública para que o capital pudesse se desenvolver de uma forma segura. Então, o Estado deteria o poder de polícia, a partir da organização de corporações que iriam manter a ordem pública. Em segundo lugar, o Estado deveria preocupar-se com a defesa externa, a manutenção das Forças Armadas, para manter a incolumidade do território. Em terceiro lugar, o Estado deveria estabelecer relações com outros Estados, ou seja, a diplomacia, fixando relações exteriores. O Estado deveria providenciar obras públicas, construir estradas, portos, para permitir, inclusive, que o capital pudesse se expandir e pudesse desenvolver o comércio entre as nações. E, finalmente, o Estado disporia da administração fazendária para fazer face às despesas com as funções que lhe seriam próprias. Basicamente, seriam estas as funções do Estado. Durante o século XIX, várias convulsões começaram a acometer o mundo. Convulsões derivadas de quê?
as relações entre o capital e o trabalho começaram a se tornar bastante críticas. E a revolta começou a, de uma certa forma, dominar ou acometer o trabalhador. E uma nova reação vai começar a surgir, e novas ideias vão começar a surgir. Que ideias foram essas? Que reação foi essa? A reação que nós vamos encontrar na sequência é aquela que vai identificar no século XX o chamado Estado Social. E como é que nós podemos definir o surgimento desse Estado? Aqui eu vou fazer uma comparação, item por item, em relação ao Estado liberal, comparando quais seriam as características do Estado Social quando combinadas, quando comparadas com a do Estado liberal. Ora, no Estado liberal nós vimos que houve uma reação contra as monarquias absolutistas, a partir das ideias iluministas. O que é que nós temos aqui? Uma reação contra a exploração do homem pelo homem em razão daquele acirramento dos conflitos entre o capital e o trabalho. E que ideias inspiraram essa reação? As ideias socialistas. O socialismo vai começar a ter uma conotação mais científica, mais prática, mais realista, e os trabalhadores começam a aprender essas novas ideias e começam a se revoltar contra o status quo vigente até então. A partir disso aí, nós vamos ter diversas mudanças que vão acontecer no século XX e que vão configurar o Estado que vai surgir a partir de então. Quais seriam essas mudanças? Nós vamos colocar aqui dois itens que são característicos, que são emblemáticos dessas mudanças que vão acontecer no início do século XX. Em primeiro lugar, começa a se desenvolver a chamada social-democracia. O que seria a social-democracia? Há uma combinação, nessa hipótese, daqueles ideais liberais gerados pelo iluminismo e os ideais socialistas. Isso não foi feito gratuitamente. Em razão da revolta popular, em razão da comoção popular, os estados começaram a fazer concessões ao trabalhador, que nesse momento começa a se organizar, a partir das trade unions inglesas, que é o início do sindicalismo moderno, e começa a enfrentar o capital, a questionar os valores do capital em nome da igualdade entre todos, da melhor distribuição de renda, de melhores condições sociais, em razão da dignidade da pessoa humana. Então, os Estados ocidentais, de uma maneira geral, orientam-se para uma nova visão, que é a visão da social-democracia, ou seja, uma democracia que se preocupa não apenas com as ideias de liberdade, mas também com as ideias de igualdade e de redistribuição de renda, redistribuição de valores. Muito bem. Isso aí seria um aspecto da coisa. Nós temos duas constituições que vão funcionar como fronteira entre esses dois momentos. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919. O Brasil vai aparecer nesse contexto apenas em 1934, com a figura de Getúlio Vargas, e aí com a introdução de uma nova legislação relativa ao campo social, à ordem social, gerando, inclusive, posteriormente, a consolidação das leis do trabalho e até mesmo a criação de uma justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Mas, em contrapartida, nós tivemos uma posição radical, um movimento radical. E aí é onde entra a Revolução Soviética. A antiga Rússia transforma-se em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e começa a gerar uma zona de influência que vai, pouco a pouco, centralizando-se dentro desse contexto. Muito bem. Então, o mundo vai evoluindo até a Segunda Grande Guerra, com essa situação começando a se definir e a se tornar mais incisiva. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve um redesenho da humanidade. Mas, antes de adentrarmos nessa questão do antagonismo dominante da Guerra Fria, é preciso ver, comparando com aqueles itens que caracterizaram o Estado liberal, que aí novos direitos vão surgir dentro das constituições contemporâneas. Os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais e os direitos econômicos, em razão justamente dessa mudança em relação à social-democracia e em relação à Revolução Soviética. Como é que a gente pode comparar esses direitos de segunda dimensão
com aqueles direitos de primeira dimensão em termos de Estado abstencionista e Estado intervencionista. Ora, quando nós analisamos o Estado abstencionista, nós vimos que no campo social o que vai prevalecer é a lei do empregador. No campo econômico, laissez-faire, laissez-passer. O livre mercado, a economia de mercado, a livre iniciativa levada ao seu extremo. Nesse Estado que vai surgir já no século XX, chamado Estado intervencionista, nós vamos ter outra coisa. No campo social, como os direitos sociais foram incorporados pelos textos constitucionais, nós não vamos ter mais a lei do empregador. O Estado passa a tutelar os direitos do trabalhador e aí nós vamos encontrar a lei do Estado, seja a nível de Constituição, seja a nível de legislação infraconstitucional. No campo social, nós vamos ter uma intervenção que pode ser visualizada de duas maneiras. Primeiro, o Estado vai intervir diretamente na economia, se tornando Estado empresário. É aí onde aparecem as empresas estatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são os instrumentos através dos quais o Estado intervém no campo econômico de forma direta. Podemos rotular isso aqui de Estado empresário. A segunda forma de intervenção é aquilo que nós denominamos de intervenção indireta. Aí nós vamos ter o Estado regulador, ou seja, o Estado regulando o comportamento dos agentes econômicos, evitando, por exemplo, os abusos, com a criação de distorções como os trustes e os cartéis. Com essa nova configuração do Estado, vai haver uma ampliação de suas funções. Aquele Estado abstencionista passa a ser agora o Estado intervencionista e suas atribuições tendem a aumentar. Nós vamos ter agora um Estado hipertrofiado. Que novas atribuições vão fazer parte agora das funções estatais? Primeiro, o Estado vai se preocupar com a saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado vai se preocupar com a educação, que passa a ser também um direito de todos e um dever do poder público. O Estado vai cuidar da previdência social, estabelecendo programas de previdência social. O Estado vai dar assistência aos desamparados através de órgãos que vão prestar assistência social. O Estado vai se preocupar com a habitação, propiciando programas habitacionais. Em regra, seriam estes os principais elementos que vão se acrescentar, que vão ser acrescentados às funções estatais a partir dessa mudança do Estado liberal para o Estado social. Muito bem, então nós adentramos no século XX, chegamos à Segunda Grande Guerra e o mundo se separa em dois mundos. O bloco soviético, o bloco capitalista, desenvolvendo-se a partir do então a chamada Guerra Fria ou aquilo que nós conhecemos como antagonismo dominante. Esse estado de coisas vai perdurar, e aí nós temos uma data precisa para isso aí, até 1989. Em 1989, um grande acontecimento vai mudar os rumos da humanidade. É apenas a queda de um muro. Antigamente nós tínhamos de um lado o Pacto de Varsóvia, do outro lado a OTAN. O bloco capitalista, o bloco soviético em constante tensão, gerando isso que nós chamamos de Guerra Fria ou antagonismo dominante. Com a queda do muro, nós tivemos uma espécie de generalização do sistema capitalista. Evidentemente que ainda existem alguns bolsões de socialismo em Cuba, na Coreia, no Vietnã, etc. Mas são bolsões que não têm mais tanta importância. Inclusive, no caso da China, por exemplo, a China é um Estado que politicamente ainda pode ser considerado como um Estado marxista, mas que economicamente é um Estado capitalista. E na hora que a China adentrar de vez, eu creio, no sistema capitalista, o Vietnã e a Coreia terão grandes problemas em permanecer como Estados marxistas. Bom, mas de qualquer forma, nós vamos ter uma nova variação no contexto do Estado. Aquilo que se convencionou chamar de Estado neoliberal. Como é que a gente pode explicar o Estado neoliberal? Em primeiro lugar, esse Estado neoliberal ele vai surgir a partir do fim desse antagonismo dominante, do fim da Guerra Fria, onde a divisão do mundo em dois mundos praticamente desapareceu. Essa situação
levou a uma prevalência do sistema capitalista, como dito, e aí o sistema passou a ser praticamente o único existente. Uma coisa que veio contribuir ainda mais para o desenvolvimento do sistema capitalista foi a questão da globalização. Alguns falam que a globalização seria uma coisa que acontece desde a época das grandes descobertas, mas, na verdade, a globalização, como a gente entende hoje, é uma coisa mais aguda, é uma coisa mais completa, é uma coisa que envolve o mundo todo de maneira mais rápida. Que hoje temos coisas como a internet, por exemplo, que faz com que as relações entre as pessoas se tornem mais próximas, se tornem mais rápidas. Inclusive, durante esse momento, vai haver uma reunião em Washington, especificamente em 1991, em que o G7 estabeleceu regras que seriam regras válidas para os chamados sistemas emergentes. O que foi que derivou dessa reunião em Washington? Essa reunião ficou conhecida historicamente como o Consenso de Washington. Nesse consenso, a partir desse consenso, ficou estabelecido que os países emergentes, por exemplo, deveriam cortar os seus gastos, diminuir a sua presença no campo econômico e no campo social, transferindo essa responsabilidade para os particulares. Daí o nome neoliberal. Neoliberal. Mas esse neoliberalismo não é um retorno nostálgico ao liberalismo, porque tem um neo aí. Esse neo significa alguma coisa. Tomando como exemplo a questão do modelo interventivo, o que é que vai acontecer? Em relação à intervenção direta, por exemplo, no campo econômico, nós tivemos os processos de privatização. Então, houve uma redução do tamanho do Estado no que concerne a atividade das empresas estatais, que foram privatizadas. Uma boa parte delas. Então, isso aí foi transferido para a iniciativa particular. Da mesma forma, a questão da intervenção indireta. Aí foi o contrário, vejam bem. No caso da intervenção direta, nós tivemos uma redução do modelo, com a privatização das empresas. Mas, em contrapartida, houve um aumento da regulação, com a criação, por exemplo, no caso do Brasil, de novas entidades, que são as agências reguladoras. Então, o que é que acontece? Vendemos as teles, mas criamos a Anatel. Vendemos a energia elétrica, mas criamos a ANEEL. Estamos pensando em vender as águas, já criamos a ANA. E as agências praticamente começaram a se multiplicar e a atuar em todos os campos da atividade econômica, social e administrativa do país. Então, houve realmente uma redução do modelo interventivo. Em relação à questão do capital e do trabalho, no primeiro momento, nós vimos no Estado liberal, quem fixava as regras da relação era o empregador, a partir da chamada lei do empregador. Quando o Estado passou a intervir no campo social, ele passou a tutelar tais direitos. Qual é o elemento novo que a gente encontra hoje em se tratando de Estado neoliberal? Nós podemos chamar esse elemento de a lei dos parceiros sociais, a partir da noção de flexibilização das relações de trabalho. Em outras palavras, a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, nesse caso, passa a haver uma nova noção de entendimento entre o empregador e o trabalhador, muito embora o trabalhador não renuncie a direitos que foram conquistados historicamente. Mas, de qualquer forma, diminui a presença do Estado nessa relação e a responsabilidade passa a ser aquela dos parceiros sociais, ou seja, o empregador e o trabalhador. Bom, aí nós tivemos também uma mudança na conceituação dos direitos sociais e daquelas novas atribuições do Estado. Então, por exemplo, nós vimos que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tomando no Brasil, por exemplo. Então, existe o SUS, o Sistema Único de Saúde, mas, ao mesmo tempo, você tem a assistência privada através dos planos de saúde. Isso deve ser visto da seguinte maneira: o SUS, por si só, não tem condições de prestar toda essa assistência à saúde que nós necessitamos. Então, na verdade, houve uma proliferação de planos de saúde que complementam o papel do Estado nesse setor. Previdência. Existe a previdência social ainda, mas, de qualquer forma, nós hoje temos um teto para a previdência social. Se o trabalhador ambicionar ganhar aquilo que ele ganha na ativa, que vai acima do teto, que é pago pela Previdência, ele vai ter que pagar previdência complementar, vai ter que pagar um fundo de pensão para complementar a sua renda na inatividade.
Isso, de uma certa forma, está enriquecendo os fundos de pensão, que passaram a ser grandes investidores no campo econômico, no campo financeiro. A questão da educação. Na verdade, a educação pública ela está sendo um pouco sucateada e havendo uma proliferação de instituições privadas de ensino, já que o ensino público não consegue atender a toda a população. E o mais preocupante é que, no mais das vezes, as escolas públicas estão sem recursos, estão sem os meios necessários para propiciar boas condições de ensino ao estudante brasileiro, que não tem condições de pagar uma escola privada. A assistência social, o Estado está transferindo para fundações, para ONGs, OSCIPs, ou seja, chamado direito de parceria, dividindo com instituições privadas a responsabilidade pela assistência aos desamparados. Programas habitacionais. Recentemente tivemos um programa habitacional, mas há muito tempo que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que seria o órgão que deveria propiciar esse tipo de amparo à população, não financia casas populares. Seria mais financiamento de casas para a classe média ou para classes mais abastadas. Mas, de qualquer forma, alguns programas estão surgindo para tentar suprir essa carência de moradia. De um modo geral, são essas as tendências que foram criadas com o Estado neoliberal. Mas já há os descontentes. Com as crises, a crise que aconteceu em 2009 e outras que têm acontecido, como agora o exemplo da Grécia, alguns já falam num retorno ao Estado interventivo, numa reestatização das economias emergentes. Mas isso só o futuro dirá se isso será absolutamente necessário.